Estou procurando um lugarzinho aqui bom para estar fazendo um vídeo. Nós vamos falar hoje sobre o medo. Quem é que não sente medo? Nós temos medos, né, de tantas coisas. Mas eu vou trazer uma passagem bíblica que mostra que ainda que venha esse sentimento, que às vezes na dosagem certa até evita que a gente faça determinadas coisas, que possa ali realmente nos prejudicar. Nós não podemos ter aquele medo que impeça, que venha ali nos desencorajar, que venha nos intimidar, que venha nos tirar as bênçãos ou até mesmo as conquistas. Então, vem comigo, vamos ouvir um pouquinho a palavra no dia de hoje e aprender com o Senhor. Nós vamos lá em Mateus, no capítulo 14, do versículo 22 até o 33, é o ideal. Veja bem, Jesus mandou os discípulos pegar o barco, né? E para outro lado, que fosse adiante para outro lado. E eles obedeceram. Mas num determinado momento, o barco, acho que já estava no meio do mar, ele começou a ser açoitado pelas ondas, porque o vento era o quê? Contrário. Aí o que veio? O que apareceu? O medo. Então, quando tudo nos aperta, quando tudo começa a dar errado, quando recebemos má notícias, enfim, é que aparece o medo, né? E ele, quando surge, ele traz pensamentos negativos, murmurações, desesperos, angústia. O que eles sentiram quando o vento forte veio? Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. Eles estavam assustadíssimos por causa dos ventos fortes. E de repente aparece aquele homem no meio do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com o quê? Com medo. Quer dizer, o medo se ampliou. Além da tempestade, quem era aquele fantasma? E o medo cria isso na nossa vida. Até o que não tem passa a aparecer, a surgir, e a coisa só vai criando uma forma desesperadora. E respondeu-lhe a ele Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Quer dizer, no meio disso tudo, o medo é aquela voz que grita, tentando nos convencer que não tem jeito, que nós perdemos, que não vai dar certo. Mas a voz de Deus nos traz exatamente o momento de estar no foco, olhar para aquele problema e não se intimidar. Depois eu vou citar lá em 2 Timóteo 1,7, que o amor, ele não nos paralisa, ele nos ativa. E que Deus não nos deu espírito de covardia, de medo, não. Ele nos deu espírito de amor, que nos encoraja. Então Pedro, ele acabou rompendo o medo quando Jesus mandou. Quando ele falou, respondendo-lhe, Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Ele estava na dúvida, né? E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Tudo bem. Rompeu ou não rompeu? Quando a fé assume o controle, o medo perde o direito de governar. Mas quando o medo assume o controle, é que surgem as dúvidas e incredulidades. Mas mais uma vez o vento forte veio. Parece que esse vento é interminável. E ele novamente teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Na realidade, aquela água que Pedro estava afundando, que fez ele ter medo, ele não se afogou, mas foi proveniente o quê? A dúvida e o medo, porque naquele exato momento ele tirou os olhos de quem? De Jesus. Quando ele olhou para o vento, ele parou de caminhar na direção de quem? De Jesus. O medo não afogou, mas a dúvida sim. Então, novamente, o vento lhe trouxe medo. Quando Pedro deixou de olhar para o amor, que é Jesus, quando a gente para de olhar para o amor, nós vamos afundar. Só que ele pediu socorro. Ele disse: Senhor, salva-me. Quando ele gritou, salva-me, foi quando Deus, o amor estendeu, Jesus estendeu a mão, ele levantou Pedro novamente, ele voltou para o foco certo. Quando nós olhamos para Jesus, para Deus, para o Espírito Santo, para a palavra de Deus, nós estamos olhando para o amor. Então a fé começa onde termina o nosso controle. Pedro ali conseguiu dar o controle nas mãos de quem? De Jesus.
Deus está pedindo mesmo hoje para nós. Solta o controle, confie em Deus, caminhe sobre as águas com amor. Para quê? Para a gente floresça na vida, para vencer o medo, as dúvidas. Nós fomos ensinados a não entregar o controle, a não perder o controle, a ser o primeiro, o melhor em tudo. Hoje Ele está nos ensinando a entregar tudo a Ele, porque aí nós vamos dar o melhor. Nós vamos receber o melhor. E como nós vamos aprender com Ele novamente a confiar nele. Somente Deus tem poder para acalmar os ventos e as tempestades. E foi logo que Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que dubidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Quando que eu e você vamos reconhecer que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus? Quando eu e você dermos o controle das nossas vidas para Deus. Senhor, nos ajuda a ter essa confiança, nos ajuda a repreender esse medo, porque quando confiamos, entregamos o controle ao Senhor, o medo tem que ir embora. Amém?